Não está fácil não. Para quem hoje em dia quer caminhar com Jesus, ter uma vida espiritual, uma experiência espiritual cristã, prazerosa, genuína, tem muita gente perdida, desanimada, cansada, por causa da nossa realidade. A realidade que estamos vivendo é desafiadora. Se não for complicado, pelo menos difícil demais ou até um ambiente hostil e cruel que nós estamos vivendo para quem quer ter uma experiência com Deus. Não é só um fator complicador, não. Nós temos um mix de dificuldades. Estamos vivendo crises. Quando se fala em crise, a gente fala em pandemia e, de fato, ela persiste em nos incomodar com seus desdobramentos familiares, principalmente. Pessoas enfermas, pessoas morrendo, famílias em ruptura, em rompimento, com perdas de entes queridos, os desdobramentos psicológicos, as complicações financeiras, econômicas e familiares. E na verdade a pandemia é só mais um capítulo da longa história humana marcada por adversidades e tragédias. Nós temos também a confusão dentro da própria cristandade. Vivemos um ambiente cristão evangélico de muita contradição. É Deus quem escolhe as pessoas que vão para o céu ou as pessoas têm livre-arbítrio? O que salva é a fé ou as boas obras? O batismo é com fogo ou sem fogo? Nós temos tantas ideias divergentes e muita gente fica confusa. As igrejas estão tão variadas no seu modelo de igreja, o seu jeito de ser igreja. Muita gente já saiu da igreja porque ouviu promessas de sucesso, de cura, de prosperidade, e essas promessas foram promessas furadas. Igrejas impondo usos e costumes os mais variados. Você precisa usar saia, você precisa usar terno e gravata, você pode falar tal terminologia, tal palavra ou não. Tantos líderes de igrejas que são verdadeiros charlatães, flagrados em crimes, em pecados sexuais, em roubo. A sua própria igreja local pode ser uma igreja que tem falhas. Qual igreja não tem? Basta você ficar um tempinho numa igreja e você já percebe os erros, os defeitos. A revelação está na Bíblia, a revelação está fora da Bíblia. Anjos falam conosco, não falam. E essas ideias divergentes vão martelando na cabeça de muitos e a confusão acaba predominando. Além da crise, a crise da pandemia, e além da confusão dentro da igreja cristã, nós temos uma cultura que é hostil ao Evangelho. Uma cultura, uma sociedade que prega, por exemplo, o prazer imediato. E a gente vai buscando fazer o que nos agrada, e a própria religião tem que ser agradável, e quando ela nos cansa, nós saímos. Vivemos um contexto de relativismo, em que regras não valem mais, em que cada um está vivendo cada vez mais de maneira individualista, e os resultados desse mix de problemas, dificuldades, são pessoas na igreja em dúvida, pessoas confusas sobre o que devem crer, cansadas de serem enganadas, em dúvida diante das adversidades. Puxa vida, mas se o Deus da Bíblia é real, por que tantos problemas? Dúvida e desânimo com outras pessoas, porque olham para outras pessoas que deveriam ser referência para elas e de repente essas outras pessoas que eram firmes na igreja pisam na bola, abandonam a fé. Essas pessoas em dúvida ficam instáveis, oscilam, hesitam, se tornam inconstantes espirituais, os crentes ficam desestabilizados. E entra também a frustração, que é um outro efeito disso tudo. Experiência cristã, que deveria ser algo que traz regozijo, vigor, confiança, a experiência cristã se torna frustrante apenas. Acaba trazendo mais tristeza do que alegria, mais cansaço do que revigoramento, mais motivo para reclamar do que agradecer. Realmente uma realidade bastante complicada. A palavra de Deus tem uma resposta para isso. Eu gostaria de ler uma resposta que Paulo deu para todo esse contexto, e essa resposta está em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, seguindo a sequência de série de mensagens que estamos fazendo aos Colossenses. Esses dois versículos são uma luz, uma resposta, um óleo de cura, um remédio, e o apelo desses versículos é: continue firme em Cristo. O texto sagrado diz assim: portanto,
Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados e transbordando de gratidão. Até aqui em sua carta, o apóstolo Paulo, desde o versículo 1 do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 5, apresentou Jesus central, Jesus supremo. Na saudação inicial ele diz: eu sou apóstolo de Cristo. Mais adiante, na oração que ele faz pelos colossenses, ele diz assim: eu sempre agradeço a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oro por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Um pouco mais adiante em sua carta, no capítulo 1, versículo 15, Paulo começa a apresentar a pessoa de Jesus, a sua centralidade, a sua supremacia, falando quem é o Filho de Deus, e ele diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Depois o apóstolo Paulo fala e descreve quem é Cristo e o que Cristo fez na experiência pessoal dos colossenses. Lá no capítulo 1, versículo 21, Paulo diz: olha, lembrem-se, vocês estavam separados de Deus, na mente de vocês eram inimigos de Deus, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Jesus Cristo, mediante a morte. Cristo Jesus entrou na história dos colossenses e mudou radicalmente a história de vida deles. Depois o apóstolo Paulo fala de si, no capítulo 20, versículo 28, de si mesmo como alguém que é um ministro centrado em Cristo. Ele diz assim: nós apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Nós proclamamos, advertimos cada um em Cristo, lutando com toda a força que nós temos na dependência do poder de Deus. Já chegando no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz: eu luto em oração por vocês, para que vocês sejam firmados em Cristo, pois em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Depois de falar de Cristo de maneira tão grandiosa, defender a tese de que Cristo é supremo, é majestoso, é glorioso, Paulo vai dizer qual tem que ser a nossa atitude para com esse Cristo. E aqui no capítulo 2, versículo 6, ele apresenta a primeira ordem, o primeiro mandamento da carta. E a ordem é: andai nele, continuem a viver nele, em Cristo. O que significa essa ordem? É a ordem para prosseguir com o que receberam, Jesus Cristo, o Senhor. Uma paráfrase desse versículo seria mais ou menos assim: portanto, visto que Jesus foi entregue a vocês como Cristo e Senhor, continuem vivendo conforme esse fato de Ele ser o Senhor de vocês. O apóstolo Paulo está fazendo um chamado para um compromisso de andar, e esse andar denota conduta diária, andar com Cristo. Depois de ter recebido o ensino do Evangelho e crer nele, deve-se conduzir a vida de acordo com essa verdade, mantendo esse relacionamento, esse compromisso com Jesus como Senhor. Viver a partir de Jesus, tendo a vida de Jesus como modelo, a nossa vida modelada nele, seguir seus passos, viver como ele viveu. Cristo é uma vereda, Cristo é um caminho para nós andarmos. Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho. É para a gente viver nele, e ele quer ser o Senhor de nossos atos, planos, pensamentos, ambições. Então a ideia da exortação aqui é essa: continue a viver firme e inabalável em Cristo. Tenha estabilidade espiritual nele. O apóstolo Paulo vai usar 3 exemplos para explicar, esclarecer e iluminar o nosso entendimento do que é estar firmado em Cristo. O primeiro exemplo é da agricultura, o segundo exemplo é da arquitetura e o terceiro exemplo é da pedagogia. Quando eu falo de agricultura é porque Paulo diz assim, vocês precisam estar enraizados nele. Esses dias um amigo meu foi visitar o maior cajueiro do mundo e ele falou que é uma coisa impressionante, fica lá no Nordeste brasileiro. O cajueiro ele não ocupa um espaço grande, ele ocupa um quarteirão inteiro, é enorme. Tamanho, beleza, sombra, frutos,
Imagina como são as raízes desse cajueiro. Se na sua superfície visível ele ocupa um quarteirão inteiro, as pessoas fazem turismo ali debaixo daquele cajueiro. Imagina como são as suas raízes. O apóstolo Paulo diz assim: enraizados em Cristo, aprofundando as raízes nesse solo que é Jesus. Isso acontece da seguinte maneira: quando eu conheço Jesus, quando eu entrego minha vida para Ele, eu me converto. Essa é uma experiência no passado que vai perdurar para sempre. E essa árvore é enraizada uma vez só. O cajueiro foi enraizado uma vez só. Depois disso, o que aconteceu? Com o tempo, apenas aconteceu o processo de enraizamento cada vez mais profundo. A raiz foi ficando mais firme, crescendo mais, se aprofundando, de modo que também a planta cresce para cima. Nós somos plantados em Jesus. Por quem? Nós fomos plantados pelo próprio Deus. Não foi uma iniciativa nossa, não foi uma postura nossa. Deus fez isso em nós. Assim como a raiz tem o solo e a firmeza no sustento do solo, assim também a nossa relação com Cristo. Devemos aprofundar o nosso relacionamento com Jesus. E assim como uma árvore atinge as raízes bem no fundo da terra, para que ela possa ter altura, sombra, fruto, assim também nós devemos penetrar profundamente no nosso envolvimento com Jesus, com a doutrina de Jesus, no relacionamento com Jesus, de forma progressiva, nos firmando mais e mais nele à medida que o tempo passa. Assim vamos nos tornar como uma árvore frondosa, bem firmada num solo fértil, não como uma palha levada para lá e para cá pelo vento. O segundo exemplo que Paulo usa, além da agricultura, é da arquitetura. Ele diz enraizados e edificados nele, edificados em Jesus. A imagem que Paulo usa agora é de um prédio sendo construído sobre um fundamento que já foi lançado. Essa construção é um processo contínuo que vem de um ato inicial. A nossa base é Jesus, o início da vida com Jesus é quando cremos nele e então vamos edificando a nossa vida nele. Você já viu um pedreiro levantando uma parede? Ele tem uma base, um alicerce, e ali ele vai colocando tijolo por tijolo. É assim que Deus faz conosco, tanto individualmente como igreja. Neste fundamento, fundo em Cristo, nós vamos crescendo espiritualmente e Ele constrói a nós mesmos como lugar para que Ele mesmo venha a habitar. E é muito interessante você perceber que quando uma construção está bem solidificada, a chuva vem, o vento bate, as correntezas decaem sobre ela, mas não podem destruir, não podem derrubar, nem podem arrancar. Por quê? O motivo é inabalável, o fundamento é inabalável. E Jesus é esse fundamento inabalável, é essa pedra angular. O terceiro exemplo que Paulo usa, o exemplo da agricultura, da arquitetura, e Paulo também usa um exemplo ligado à pedagogia. A vida com Jesus Cristo é como um aprendizado aluno-mestre. No versículo 7 o apóstolo Paulo diz assim: enraizados e edificados nele, e aí ele diz: firmados na fé como foram ensinados. Conhecer Jesus é como quando a gente é alfabetizado. Você começa uma vida de aprendizado. Imagine uma pessoa que aprende o alfabeto, aprende a ler e escrever, mas nunca usa tudo aquilo. Ela vai desperdiçar toda a sua alfabetização e praticamente vai esquecer de tudo. O apóstolo Paulo vem e diz: olha, vocês têm que estar firmados nesse ensino de Jesus. A palavra firmar é comprovar-se, estabelecer-se, confirmar-se, ficar seguro. Dá a ideia desse processo pelo qual você vai consolidando verdades, até que essas verdades se tornam convicções profundas, imutáveis. Jesus Cristo quer que a gente vá confirmando a convicção da nossa fé nele. A Bíblia NVT diz assim: então a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. A fé fortalecida aqui é a doutrina cristã. A maturidade espiritual, ela se desenvolve a partir de um fundamento da verdade bíblica
ensinada e registrada pelos apóstolos. Por isso o apóstolo Paulo diz: se firmem na fé que vocês foram ensinados. O aprendizado de Cristo não ocorre de outra maneira senão através da vivência, participação, da instrução verdadeira e cuidadosa da doutrina bíblica, a doutrina dos apóstolos, a chamada sã doutrina. Então, olhando para essas figuras e para essa advertência de Paulo, diante das tempestades que querem derrubar você e tirar sua estabilidade espiritual, fiquem firmes em Cristo, como uma planta fica firme no solo, como um prédio fica firme no seu alicerce, e como um aluno aprende do seu mestre. Nós temos 3 lições sobre estabilidade espiritual que são formidáveis aqui. Primeira lição: você precisa se aprofundar em Cristo para resistir. Já viu árvores sendo arrancadas do solo por tempestades, devastações? Houve uma época em que várias árvores estavam caindo em São Paulo. Elas tinham 2 problemas. Elas estavam podres. E o problema da raiz é que elas estavam já praticamente mortas. Raízes frágeis não aguentam vendavais. Os vendavais da vida estão sendo mais fortes do que suas raízes em Cristo Jesus? Tome cuidado. Esses vendavais são circunstâncias adversas. Uma pandemia, a perda de um ente querido, um colapso financeiro. Esses vendavais são as fragilidades pessoais, são problemas que acontecem na igreja, ensinos falsos disseminados por aí. A proteção e a constância nesses vendavais dependem de você estar aos pés do Mestre Jesus Cristo, constantemente, como Maria fez. Aprofunde sua vida e o seu relacionamento em Cristo para resistir. Em segundo lugar, aprofunde-se em Cristo para crescer. Se você quer crescer à vista de outros, se você quer como cristão ser um marco na sociedade, um marco na igreja, marcar o seu mundo, se você quer crescer e impactar, fazer diferença, abençoar vidas, se você, ao invés de ser arrastado pelas adversidades, você quer crescer e ser alguém útil nas mãos de Deus, esse crescimento primeiro precisa ser para baixo. É aquele crescimento que ninguém vê, o crescimento particular, pessoal, subjetivo do seu relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Somente quem cresce na vida de oração, ninguém vê a vida de oração. Somente quem cresce na palavra, ninguém vê como eu estou crescendo na palavra. Somente quem se aprofunda no secreto vai então crescer na vida pública, vai se tornar até um destaque e alguém que vai impactar os outros e abençoar outros. Aprofunde-se em Cristo para crescer, aprofunde-se em Cristo para resistir e aprofunde-se em Cristo na sua palavra. Aprofunde-se em Cristo por meio da palavra. Você e eu precisamos interagir com o nosso Senhor frequentemente, por meio da palavra de Deus e por meio da oração. Mas também precisamos perseverar em Cristo comunitariamente, desfrutando, vivenciando da doutrina dos apóstolos ensinada em nossas igrejas, ministrada a nós pelos nossos irmãos, ministrada uns aos outros. Eu tenho uma palavra final. Você está cansado da vida cristã? Você está triste com a igreja, triste com a fé, desestimulado? Pode ser que você esteja desenvolvendo apenas uma religiosidade, sem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o texto que lemos hoje fala do enraizamento em Cristo, da edificação em Cristo e do aprendizado em Cristo, e coloca isso como o segredo da verdadeira e duradoura felicidade. No final do versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim, transbordando de gratidão. Sabe, haverá um crescente louvor e ação de graças, que são elementos essenciais da nossa vida com Cristo. Vai haver um crescente louvor e ação de graças quando nos firmarmos mais e mais em Jesus.
A palavra transbordando, o termo transbordando de gratidão, significa gratidão efusiva a Deus. Significa um rio de ação de graças, que transborda, que se alarga sobre a terra seca. De fato, quando cremos em Cristo, uma fonte de água viva brota de dentro de nós. E quanto mais nos firmamos nele, mais alegria e contentamento nós experimentamos. Portanto, isso representa o fim da murmuração e do lamento que talvez esteja caracterizando você. E quanto mais se firmar em Cristo, mais a alegria e as ações de graça vão transbordar. Você vai transbordar agradecimento a Deus, familiarizando-se com as verdades de Jesus, que são verdades preciosas e gloriosas. Conhecer tais verdades é que traz grande alegria. E sabe, o resto é resto. A parte de Cristo, tudo que buscamos para nos alegrar, vai nos levar para decepção e tristeza. A vida no mundo, conquistas terrenas, o aplauso das pessoas, o sucesso na vida pública ou o sucesso na vida online, a prática do pecado, a vida religiosa, tudo isso no fim leva à decepção e tristeza. Mas nós transbordamos de gratidão quando temos uma vida aprofundada em Cristo. É o relacionamento profundo com Cristo que coloca no nosso coração, nos nossos lábios, motivos para louvar, para cantar e para agradecer. Nele e somente nele temos a verdade que dá sentido à vida, que dá beleza para nós apreciarmos e que nos traz justiça para nós vivermos. Eu espero que você possa vencer toda a instabilidade que possa haver na sua vida, firmando-se mais e mais em Cristo, criando raízes, edificando-se e aprendendo dele. E assim você desfrutará não cansaço, não a tristeza, mas plenitude de alegria. Vamos falar com o Senhor. Graças te damos, ó Deus, pela tua palavra. Nos colocamos diante de ti como frágeis, limitados, vulneráveis e pessoas que facilmente podem perder a fé e cair. Nos mantenha firmados em Cristo. Nos ajude a nos firmarmos nele, nos aprofundarmos nele, para que desfrutemos de plena alegria que vem do Senhor. Em oração, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.